Ácidos nucleicos. Considerações iniciais. Os ácidos nucleicos são representados pelo DNA e pelo RNA. O ácido desoxirribonucleico e o ácido ribonucleico são responsáveis pela herança biológica e pelo controle do metabolismo. Mas por que herança biológica? Porque o DNA é dividido em sequências chamadas de genes. Esses genes são responsáveis pelas nossas características morfológicas, fisiológicas e até mesmo comportamentais. Detalhe que o DNA transcreve o RNA, o mensageiro, o ribossômico, o RNA transportador e outros RNAs, como os microRNAs, os siRNAs. O RNA traduz polipeptídeos. Lembremos então que o único RNA que guarda informação para a sequência de aminoácidos de um polipeptídeo é o mensageiro. Então entenda, o DNA transcreve todos os RNAs. Agora, o único RNA que é traduzido é o RNA mensageiro. Sabemos então que a sequência de bases hidrogenadas do RNA mensageiro, os chamados códons, são importantes para sequenciar os aminoácidos de um polipeptídeo. Isso que você acabou de ver comigo é o chamado dogma central da biologia. Dogma é uma verdade incontestável. Nas células eucarióticas são encontrados no núcleo, no hialoplasma, nas mitocôndrias e nos cloroplastos. Nas células procarióticas são encontrados no hialoplasma, e nesse hialoplasma encontraremos o quê? RNAs, mensageiros ribossômicos transportadores. Lembremos que os RNAs ribossômicos formam ribossomos, tanto nas células procarióticas como nas células eucarióticas. Detalhe que o nucleóide corresponde ao cromossomo principal, ao DNA principal de um procarioto, e o plasmídio corresponde ao cromossomo secundário, ou DNA secundário de um procarioto. Aqui nessa imagem você observa a estrutura do DNA, a clássica estrutura em dupla hélice. Lembremos então que o DNA muito lembra uma escada retorcida. Os corrimões dessa escada correspondem então às regiões onde tem pentose, fosfato e as ligações fosfodiéster. E os degraus da escada correspondem às regiões onde tem as bases nitrogenadas unidas por ligações de hidrogênio. Composição dos ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são formados por monômeros denominados dinucleotídeos. Nucleotídeos são formados por 3 substâncias. Uma pentose, que é um açúcar, um monossacarídeo, um grupo fosfato e uma base nitrogenada. Lembremos que o conceito de nucleosídeo corresponde ao nucleotídeo sem fosfato. Um nucleotídeo no qual foi removido o fosfato chama-se nucleosídeo. Então, nessa imagem, o que é que nós temos? Um nucleotídeo. Observe a presença do açúcar pentose, da base nitrogenada e do fosfato. Então, o que é o nucleotídeo? O nucleotídeo é formado por uma base nitrogenada, por um açúcar pentose e por um fosfato. Já o nucleosídeo corresponde, então, ao nucleotídeo sem fosfato, ou seja, a uma base nitrogenada mais o açúcar pentose. As pentoses podem ser de 2 tipos, ribose, que forma o RNA, e a desoxirribose, que forma o DNA. E as bases nitrogenadas podem ser de 2 tipos, púricas, bases nitrogenadas nas quais há 2 anéis químicos, e bases pirimídicas, bases com apenas um único anel químico. Bases púricas, nós temos aqui adenina e guanina. Bases pirimídicas, citosina, timina e uracila. Detalhe que a timina é uma base característica do DNA, já a uracila é uma base característica do RNA. Adenina, guanina e citosina são encontradas tanto no DNA quanto no RNA. Então, o que é que nós temos aqui nessa imagem? Podemos observar nucleotídeos unidos através das chamadas ligações fosfodiéster. Então, aqui você tem um nucleotídeo, aqui você tem outro nucleotídeo e aqui mais um. E assim eles vão, um se ligando ao outro. Observe aqui as ligações fosfodiéster. Ligação fosfodiéster é a ligação que tem o fosfato entre 2 covalentes. Lembremos então que aqui eu tenho o fosfato, o açúcar pentose e a base nitrogenada. Essa base tem apenas um único anel, é uma base pirimídica. Eis aqui a timina. Essa base aqui tem 2 anéis, é uma base púrica, é a nossa conhecida adenina. Lembremos que no estudo dos ácidos nucleicos é importante você saber a numeração dos carbonos do açúcar pentose. Eis aqui o carbono 1, eis aqui o carbono 2, o 3, o 4 e o 5. Por que é importante você saber isso? Porque nós vamos considerar como extremidade de uma cadeia polinucleotídica, lembremos mais uma vez que uma cadeia polinucleotídica é aquela formada por vários nucleotídeos ligados um ao outro, a extremidade de uma cadeia polinucleotídica corresponde então ao carbono mais externo e mais extremo. Então, por exemplo, por que essa extremidade aqui, dessa cadeia polinucleotídica, corresponde então à extremidade 3? Essa extremidade é 3 porque o carbono mais externo e mais extremo é o 3, como você pode observar bem aqui, que eu marquei de amarelo. Por que essa extremidade é a extremidade 5? Porque o carbono aqui marcado com pontinho vermelho
mais externo e mais extremo é o carbono 5. Bom, então o que é que nós temos aqui nessa imagem? Eis aqui a desoxirribose do lado esquerdo e do lado direito nós temos a ribose. Qual a diferença da desoxirribose para a ribose? A diferença está no carbono 2. Observe comigo. Nós temos aqui o carbono 1, o 2, 3, 4 e o 5. Mais uma vez aqui, carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Observe que no carbono 2 da ribose nós temos hidroxila. Já no carbono 2 da desoxirribose nós temos apenas hidrogênio. Por que que o nome do açúcar pentose desoxirribose é desoxirribose? Porque a desoxirribose tem um oxigênio a menos. Desoxirribose significa que ela tem um oxigênio a menos. Eis aqui o fosfato e eis aqui as bases púricas. Bases púricas ou simplesmente purinas, formadas por 2 anéis. E aqui embaixo você observa as bases pirimídicas ou simplesmente pirimidinas, formadas por um único anel. A estrutura do DNA foi descoberta em 1953 por James Watson e Francis Crick. Eis aqui eles na imagem. O modelo proposto é o da dupla hélice, com o DNA disposto em 2 cadeias polinucleotídicas antiparalelas, unidas por ligações de hidrogênio. Para a descoberta da estrutura do DNA, nós temos os trabalhos importantes de Rosalind Franklin. Química, trabalhava com difração de raio-x. E a partir dessa imagem, Watson e Crick chegaram então à conclusão que o DNA era uma estrutura helicoidal e uma cadeia dupla. As 2 cadeias polinucleotídicas do DNA, uma é 3,5 e a outra é 5,3. Ou seja, uma está num sentido e a outra está no outro. Você sabe que esse 3 e esse 5 correspondem aos carbonos mais externos e mais extremos, unidas por ligações de hidrogênio. Observe então. Bom, só para lembrar vocês, aqui do lado esquerdo você tem o Watson e do lado direito você tem o Crick. Quais são as ligações que estabilizam a dupla hélice do DNA? Nós temos ligações fosfodiéster, ligações de hidrogênio e interações hidrofóbicas. Então, comparando o DNA com escada retorcida, os corrimões da escada correspondem então às regiões onde tem os açúcares pentoses, os fosfatos e as ligações fosfodiéster. Observe então na imagem. Açúcar, fosfato, ligação fosfodiéster. Açúcar, fosfato, ligação fosfodiéster. Os degraus da escada correspondem ao quê? Correspondem às bases hidrogenadas e às ligações de hidrogênio. Lembremos que entre a timina e a adenina há 2 ligações de hidrogênio. E entre a guanina e a citosina há 3 ligações de hidrogênio. Há também interações hidrofóbicas. Essas interações hidrofóbicas que tem dentro da molécula também ajudam a estabilizar a estrutura da dupla hélice do DNA. Quero lembrar vocês que a ligação fosfodiéster é a ligação que fica entre os fosfatos. Então eu coloquei aqui açúcar, fosfato e ligação fosfodiéster, mas eu queria lembrar vocês que o fosfato ele fica entre 2 covalentes. E o fosfato estando entre 2 covalentes, isso é considerado uma ligação fosfodiéster. Eis aqui a estrutura da dupla hélice do DNA. Uma volta completa, pessoal, do DNA, ela tem em torno de 3,6 nanômetros. Lembremos então que se você olhar o DNA por cima, ele tem um raio de 1 nanômetro. E detalhe que a distância de nucleotídeo para o outro é em torno de 0,34 nanômetros. Vale lembrar vocês que uma volta completa do DNA, que tem 3,6 nanômetros, corresponde a 10,5 pares de bases nitrogenadas. Eis aqui o carbono 3 e aqui em cima o carbono 5. Eis aqui o carbono 3 e eis aqui o carbono 5. Como você pode observar, uma cadeia está no sentido 3,5 e a outra está no sentido 5,3. Observe que entre timina e adenina nós temos 2 ligações de hidrogênio e entre guanina e citosina nós temos 3 ligações de hidrogênio. Detalhe que Chargaff, da Universidade de Colômbia, também colaborou para os trabalhos de James Watson e Francis Crick. Graças a Chargaff, que colocou na sua descoberta o seu próprio nome, a chamada regra de Chargaff, Chargaff descobriu que o número de adeninas é igual ao número de timinas e que o número de citosinas é igual ao número de guaninas no DNA. E aí ele fez então a sua regra. O número de adenina mais o número de citosinas é igual ao número de timinas mais o número de guaninas. Mas é claro, porque se o número de A é igual ao de T, então eu vou considerar que A é X, T também é X. Se eu considero que C é Y, eu também vou considerar que o número de G também vai ser Y. Logo, como A é X e C é Y, X mais Y. Como T é X e G é Y, X mais Y. Logo, o número de A mais o número de C é igual ao número de T mais o número de G. Bom, queria lembrar a vocês o seguinte. Isso aqui acontece porque o DNA é uma fita dupla. Então, se eu tenho o número de adeninas igual a 10%,
Como é que nós vamos calcular o número de citosinas? Muito simples. Se o número de A é igual ao número de T, então o número de T também vai ser 10%. Ora, sabemos que só há 4 bases no DNA, só há adenina, timina, citosina e guanina, e o total corresponde a 100%. Então, número de A mais número de T, 20%. Bom, para fechar 100, falta 80%, que vai ser dividido em partes iguais, para citosina e guanina. Logo, o número de C é igual a 40% e o número de G também vai ser igual a 40%. Isso aqui acontece porque o DNA é uma fita dupla. Chargaff, através da sua regra, percebeu o quê? Que o DNA era uma dupla fita. É porque, como se sempre A tivesse ligado a T e C tivesse ligado a G. Ou seja, não podia ser uma coincidência matemática. Significava dizer que se nós temos de um lado T, do outro lado nós temos A. Se de um lado nós temos C, do outro lado nós temos G. Isso é típico de uma cadeia dupla. Então, a regra de Chargaff colaborou, então, para a dedução que o DNA tratava-se de uma fita dupla. Bom, o RNA ele não obedece à regra de Chargaff, porque o RNA é uma fita simples. Se o número de adeninas é igual a 10% no RNA, não podemos chegar à conclusão sobre o número de uracila, citosina e guanina. Veja que, como o RNA é fita simples, não se obedece à regra de Chargaff. O número de A não é igual ao de U e o de C não é de G. Bom, é claro que isso aqui, ou seja, o DNA fita dupla e o RNA fita simples, é característico de molécula de DNA e de RNA de células procarióticas e eucarióticas, porque em vírus podemos encontrar DNA fita simples, não obedecendo à regra de Chargaff, e RNA fita dupla, obedecendo à regra de Chargaff.